Instituto Médico Legal, por um radialista que foi lá fazer uma cobertura radiofônica. Eu estava lavando o corpo da vítima quando ele entrou. E aí, você tem uma boa voz, tal, papapá, e aí, e do IML comecei na rádio, isso em 1988. Rádio AM. Eu achei que, pelo que eu li aqui, que você ficava na porta da rádio querendo trabalhar, não era isso? Não, na verdade, eu sempre, quando eu descobri que a minha voz era bacana, falei, é a minha voz que vai me tirar do buraco que eu tô. É a minha voz que vai ser a minha salvação. É a minha voz que está o meu talento, né? E foi uma mistura, porque você acredita que no meio de toda essa violência foi a época que o circo apareceu na minha vida. É engraçado isso, né? Você vê que tem a ver... O circo com o ML. Mas exatamente, porque eu gostava dessa coisa da arte, do rádio. Eu era apaixonado, eu sou apaixonado por rádio. Rádio é a minha essência. Tudo que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, eu cheguei à televisão graças ao rádio AM. Eu sou fruto do rádio raiz, da época de Gil Gomes, de Afanásio Jazade, de Goulart de Andrade na rádio, tá? de Eli Correia, de Paulo Barbosa, né, todos esses caras. E esse repórter policial, que era o Pinheiro Alves da Rádio Educadora AM, achou a minha voz legal. Comecei na Rádio Educadora e aí de muitos. Corta pro IML aí. Quando você chegou a primeira vez, você ficou com... Primeiro não, né? Até se acostumar, ficou com receio. Dani, fala uma coisa pra você, o receio acaba quando a sua necessidade é maior. Claro que quando você vê um corpo em cima de uma mesa, é horrível. E eu me lembro como se fosse hoje, tinha sido um acidente de moto, o senhor tinha saído de um acidente, como morrido de acidente de moto, mas engraçado que eu nunca tive medo, porque eu já vi aquilo onde eu morava. O pior dos mundos eu tinha aonde eu morava, que era uma região horrível, onde era briga de travestis, era disputa por ponto de drogas, era uma região da Cracolândia que existe até hoje no interior de São Paulo, num espaço menor, mas era gigantesco. Então toda aquela violência de morte eu via na viela que eu morava, no cortiço que eu morava. Só fui trabalhar, então logo aquilo me acostumou. Você fala, é por isso que eu falo, enfermeiro, você conseguia limpar alguém com cocô? Trocar? Os enfermeiros fazem isso. É bem difícil. Eles falam, mas nem cheira mais. Te dá o banho, te limpa, vê sangue. Tem gente que não pode ver sangue. Mas isso te dá também uma certa frieza, assim, de você, tipo... Não sei se eu sei explicar direito, assim, você vê um crime que aconteceu. É uma coisa que já não te toca tanto pelo fato de você ver que... Eu fiquei 24 anos como repórter policial. São as piores coisas do mundo, das piores pessoas. Pelas minhas mãos, já falei, tanto no IML e depois pela minha voz, com 24 anos, trabalhando com o pior da sociedade. Gente que matava, filho que matava mãe, mãe que matava filho. Eu trabalhei com o pior, mas eu peguei esse pior e usei apenas para o meu melhor, aprender a fazer rádio. Era um cabide que eu pendurava quando chegava em casa. Era o repórter policial para fora de casa. E quando isso começou a ficar profissional, que eu comecei a me profissionalizar no rádio, eu, esse negócio pode ser sério. Aí passei a ter o meu programa. Aí comecei a vender na rádio. Foi o dinheiro da rádio que me tirou da zona onde eu morava. O primeiro dinheiro de venda de uma parte publicitária me deu a habilidade de morar num desses predinhos. De não ter mais o banheiro coletivo que eu e minha mãe usava, da humilhação da minha mãe ter que usar um banheiro coletivo junto com um monte de... No puteiro não tinha outro lugar tão pequeno, tão humilde quanto, não necessariamente no puteiro. Nada contra o puteiro, tá? Mas assim... Não, você vai... A vida muitas vezes te joga onde você não quer. E não jogou naquilo lá, porque foi o que a minha mãe podia pagar. Minha mãe era uma faxineira que na época pegou um câncer de mama e virou... Começou a lavar roupa para as putas lá. E era um dinheiro muito digno. Eu aprendi demais. Eu aprendi... Sensacional, meu filho. Tá ao vivo, é só pra te falar, tá? Só pra te falar. Tá vendo? Foi falar. A gente tava falando de você, né? O filho saiu até. Tá bom. Agora que o filho saiu, você aproveitava que você morava, desculpa, não tem problema, já que você, quantos anos você tinha? 14, 15 anos, não. Não aproveitava lá pra fazer umas amizades? Nunca nada. Eu perdi minha virgindade com 22 anos de idade. Foi com uma mulher de verdade. Eu nunca me importei em ficar trepando com 14, 15 anos. É mesmo? Porque eu tinha que levar... Minha irmã, ninguém foi humilhado. Minha mãe foi presa furtando carne.
Eu tinha que sair daquele lugar. Eu tinha que dar dignidade para ele. E a dignidade era o trabalho. E o trabalho era o quê? O rádio. Era o repórter policial. Então, e tá lá era uma questão de sobrevivência. Então, Você não tinha como- questão sexual. Entendi. E muito menos de droga. Porque lá eu tive a oportunidade de me tornar traficante. Bandido, né? Bandido, mas traficante porque um dos principais caras. Nem se falava em PCC.